Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o diagrama, né? Tensão, deformação, e a gente vai falar um pouco sobre o que é a fase elástica do mesmo, né? Bom, nos sistemas de ensaios mecânicos, né, principalmente tração e compressão, né, a gente tem gráficos ali específicos, né? No caso da tração, o diagrama tensão-deformação ele é muito comum, né, o qual leva em consideração justamente, né, a força aplicada, né, ao processo e justamente a deformação mecânica, né, que o corpo ele vai sofrer, né, até justamente ele passar, até ele romper, né, ou seja, ele sofrer a deformação mecânica plena, né, que é justamente quando mesmo ele acaba rompendo, né. Então, nesse caso, esses ensaios eles visam justamente ter a noção de como é que esses corpos eles vão estar se comportando com base nos esforços, né, o qual eles venham a atuar, né. Então acaba dando uma segurança, né, a escolha de materiais, os projetos que vão ser aplicados, né, justamente na fabricação de alguns componentes, né, que venham a passar por esses esforços, né. Então é importantíssimo esse tipo de ensaio para que se tenha é, parâmetros, né, específicos de fabricação e você possa ter uma rastreabilidade melhor, né. E aí, no caso, a relação ela se baseia muito nesse diagrama, né. Aqui tem um diagrama real, né. Então você pode observar que ele vai ter a curva característica de acordo com o tipo do material, né. E aqui a gente tem justamente o diagrama como ele aparece muito nas bibliografias, né. Então, né, às vezes acaba confundindo um pouco o estudante, né? Quando se pega um diagrama como esse aí e vai fazer um ensaio num mecanismo, né? Tem que entender que justamente esse aí é um diagrama padrão, né? Então ele vai trazer as fases de aplicação, mas para cada material vai ter a sua determinada curva característica, né? Então é importante fazer essas análises nesses diagramas reais, né? Ou seja, curvas características com base em análises reais de materiais. Bom, hoje especificamente falar sobre a questão do limite elástico, né? O que acontece quando o corpo mecânico, né, o qual está sofrendo o ensaio, ele vai sofrendo a tensão, ou seja, ele vai tendo a carga, justamente visando que o mesmo ele venha a romper. O que acontece? O gráfico ele começa a ter essa ascendência aqui, onde ele vai ter o aumento da tensão e, consequentemente, o aumento da deformação, né? Então, aquele corpo mecânico ele vai começar a ser esticado, né? Então, consequentemente, ele vai sofrer uma deformação, né? Ou seja, ele vai passar de um comprimento inicial X para um comprimento consequentemente maior com base no aumento da tensão, até um ponto que ele não vai suportar mais e ele vai de fato romper. Só que até ele romper, ele passa por algumas características, né, específicas, né, do material, né? Uma dessas características é justamente o limite elástico, né? O limite elástico ele é justamente o limite o limite mecânico o qual a peça ela vai sofrer uma deformação, mas não permanente, né? Ou seja, ela vai esticar, mas se ele deixar de ter aplicação de tensão até o seu limite, significa que a peça ela vai poder voltar à sua característica inicial, né? Então, o limite elástico ele tem justamente como base isso, ou seja, o material ele sofre a deformação, mas não a deformação permanente, o qual, se a tensão ela for cessada naquele momento ali, antes de atingir o limite, ele tem como voltar à sua característica inicial, né? Então é justamente o que a gente chama normalmente, né, deformação plástica ou deformação elástica, né? Por exemplo, você pega uma chapa metálica, ela consegue curvar, né? E quando você deixa de aplicar uma carga nela, ela volta à sua condição inicial, significa que ele não ultrapassou o limite elástico, né? Ou seja, ainda está na zona elástica de sua característica. A partir do momento que ela sofre uma deformação e não volta mais, aí ela passa para a deformação plástica, né? Ou seja, uma deformação permanente, né? Então, no caso do limite elástico, ele é justamente essa característica do material ele sofrer a deformação, mas sem ser permanente, né? Ou seja, ele vai sofrer aquela deformação, ele vai justamente poder voltar à sua condição inicial. Então a gente vai estar verificando cada aspecto desse diagrama, né? Tensão, deformação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!